O senhor acha que ele vai ser preso? Vai ser preso, porque é um criminoso. Por quais crimes? Da pandemia ou... Da pandemia, especialmente. Mas repara aqui, vamos lá. Para a gente não ter exagero nenhum, eu me refugio nos números. O Brasil tem 3% da população do mundo. Aqui morreram 11% da população do mundo. Qual é a explicação? A explicação chama-se Jair Messias Bolsonaro. Negacionismo, superfaturamento, roubalheira, botou o Brasil no fim da fila da vacina, briga com Dória sobre o negócio de vacina, matou o nosso povo. Matou o nosso povo. Tem que responder por isso. Mas de corrupto, porra! Sempre foi um corrupto. Eu conheço o Bolsonaro. Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. Bolsonaro roubava salário de funcionário fantasma do gabinete dele. Me chama de corrupto, porra! Bolsonaro é deputado federal há 28 anos, ou seja, membro do sistema. O Bolsonaro esteve ligado a toda a situação do Rio de Janeiro. O Bolsonaro apoiou o Sérgio Cabral, o Bolsonaro apoiou o Crivella, o Bolsonaro apoiou todos. Aécio. O Garotinho, o Aécio e tal. É ligado ao que há de mais atrasado, mais podre, mais corrupto. E agora, o que está enervando o Bolsonaro é que descobriram, finalmente, pegar o rabo do rato. Me chama de corrupto, porra! Esse que ocupa a presidência do Brasil desviava o pouco dinheiro que havia no seu gabinete. Está tudo nos arquivos da Câmara. Bolsonaro tinha 6 funcionários fantasmas que assinavam o recibo e ele botava o dinheiro no bolso. Uma dessas funcionárias fantasmas era muito famosa, filha do Queiroz, que é a conexão do Bolsonaro com as milícias. Me chama de corrupto, porra! Quem acreditou que o Bolsonaro era honrado, era sério, é porque acredita em Papai Noel e mula sem cabeça. Enfim, não é possível mais a gente aguentar calado. Não é tanto disparate, tanta aberração, tanto abuso e tanta ameaça sobre o futuro do Brasil. O senhor se considera homofóbico? Sim, para defender a família. Tem que ser esse comportamento? Sim. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico? Sim. Com muito orgulho, se existe homofobia no Brasil. Quando perde a razão, fica acusando de homofóbico. Agora, gostar de homossexual, vai lá, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Não gostaria de ter vizinho meu, um casal homossexual morando ali com meus filhos pequenos em casa. E para mim isso é muito mais desvio, né, de conduta, um comportamento inadequado, até porque eu tô com 57 anos. No meu tempo era coisa rara para encontrar um gay não tinha outro nome, não, uma bicha na rua, que era comum tu falar, né? Era um viadinho. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Se você for pra rua e perguntar agora aqui, que o sangue é vida. É o combustível do nosso corpo aqui. Entre um sangue meu, por exemplo, e de um homossexual, posso falar aqui, ô Felipe? Tá? Entre o meu sangue e o do Felipe, o seu é melhor, que é homossexual. Não, não estou dizendo. Quem diz isso é o Ministério da Saúde. Mas se perguntar para quem precisa de doar sangue, você prefere receber do Bolsonaro ou do Felipe ou tanto faz? Você vai ver que a resposta... Calma. Canalhas 1000 vezes! Homossexualismo, direito... Vai queimar tua rosquinha quando tu bem entender, porra! Esse PSOL aí é um partido de pirocas, tá ok? É coisa de viado que eles estão fazendo. Eu prefiro ter um filho viciado do que um filho homossexual. Então não tem essa causa toda para se causar esse clamor popular. Não existe clamor popular aqui. Não existe homofobia no Brasil. A maioria dos que morrem, 90% dos homossexuais que morrem, eles morrem em local de consumo de drogas, em local de prostituição ou executados pelo próprio parceiro. Talvez até crime iriam ser punidos. Qual a punição de Deus foi punido? Qual? Não foi punido, não. O senhor foi punido pelo comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista por ter elaborado e feito publicar uma revista semanal, que é a informação que o senhor confirmou agora, sem conhecimento e autorização dos seus superiores, artigo em que tece comentários sobre a política de remuneração do pessoal civil e militar, ter abordado aspectos da política econômica e financeira do governo fora da sua esfera de atribuições e sem possuir um nível de conhecimento global que lhe facultasse a correta análise, por ter sido indiscreto na abordagem de assuntos de caráter oficial comprometendo a disciplina, por ter censurado a política governamental, por ter ferido a ética, gerando clima de inquietação no âmbito da organização militar, da força e por ter contribuído para prejudicar o excelente conceito da tropa paraquedista no âmbito do Exército da Nação. O senhor foi preso por 15 dias, no dia 3 de setembro de 86, 15 dias de prisão. Você está aqui no seu boletim reservado à época, agora nós temos essa... Não, peraí. Foi considerado uma transgressão grave ao regulamento disciplinar do Exército e ele foi preso disciplinarmente por 15 dias.
Um ano e pouco depois do artigo, Veja publicou uma reportagem assinada pela repórter Cássia Maria Rodrigues, acusando o capitão Bolsonaro de ter um plano chamado de beco sem saída de explodir bomba nos quartéis em protesto contra os baixos salários. Terroristas querendo se movimentar para quebrar o Brasil. Esses marginais tiveram uma ação em São Paulo, esses terroristas voltaram logo depois de alguma ação em Curitiba, estão nos ameaçando. Agora, sou favorável que a CPI, no caso de Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Se fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida. Daria golpe no mesmo dia. Daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, que um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matando os 30 mil. Matando. Se vai morrer alguns inocentes... Que querem me tornar inelegível em Brasília. Só Deus me tira de lá. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. E Adélio Bispo de Oliveira? Bom, a consequência vocês sabem. Bolsonaro depois se elege embalado por aquele evento, ou explorando certamente aquele evento, e isto deu mais popularidade a ele. Na época o que tivemos aqui no dia anterior, o pessoal da Federal sugeriu que nós contratássemos um drone que acompanhasse todo o trajeto da visita de Bolsonaro aqui. E assim nós o fizemos. Contratamos uma empresa para que fizesse uma cobertura para nós de todo o evento com o drone. Quando Bolsonaro desceu o calçadão também, o drone acompanhou toda a trajetória, filmou inclusive o acidente e tudo mais. Essas imagens, elas desapareceram. Eu procurei essas imagens na produtora, não tem, porque a produtora disse que entregou para a associação comercial. Na associação comercial não foi localizado. E Bolsonaro com supostamente usada por Bolsonaro, mas não é a camiseta que o Bolsonaro usou, porque essa camiseta também sumiu, não foi apreendida, desapareceu. Então mostra um rasgo justamente no Brasil, na letra Brasil, um rasgo que teria sido supostamente produzido pela faca. Nós tivemos agora acesso às imagens do Adélio, são fotos do Adélio, das câmeras nos locais, andando pelos locais em que o Bolsonaro estaria no dia seguinte. Você vê pela data da câmera. O Adélio sabia por onde o Bolsonaro andaria. Os advogados da família do Adélio, dos irmãos do Adélio, que é o Alfredo Marques e a Edna Teixeira, eles olharam o processo. E esse processo mostra, eles viram várias estranhezas. Mostra que a faca apresentada não tem digital e nem tem o DNA do Bolsonaro. Portanto, não é possível concluir que aquela faca que integra o processo foi a faca usada pelo Adélio, se é que foi usada aquela faca. Tem cartão dele com o advogado. E ele chegou a pedir que o advogado fosse afastado, ele falou sobre isso? Pediu que afastasse, que ele não queria advogado particular, que ele queria um advogado do Estado. 15 dias depois. Aí qual é a resposta do presídio? O Adélio não quer mais falar com você. Aí ela tenta de novo, aí eles pegam uma assinatura do Adélio. E inclusive manuscrito, um texto dizendo que não quer falar com ela. E não explica o motivo. Mas parece que querem evitar o contato com a família. Parece não, o Estado está evitando. Tem um depoimento do Elmo Rodrigues que vai conversar com ele. Um dia ele chegou e ele disse pro Elmo: estou aqui há muito tempo e eu não toco em nenhum ser humano. Eu posso tocar no senhor? O Elmo permitiu. Diz que o Adélio cheirava mal porque não tomava banho. Então o Adélio simplesmente encostou no braço dele algumas vezes. Mostra o Adélio numa manifestação em Florianópolis na época da greve dos caminhoneiros, em que o mote era a faixa "Renuncia a Temer". Um chamado Luciano Mergulhador, uma pessoa que conhecia o Eduardo Bolsonaro, que era militante de direita.
certeza até que de extrema direita, ele se define como de direita, apoiou o Bolsonaro. O que eles querem é o teu silêncio, é o teu medo. Material sim, inclusive fora do Brasil, né? Porque eles podem achar que fazendo alguma coisa comigo aqui no Brasil, uma coisa tão terrível que fosse capaz de assustar quem estivesse ao meu redor e, contanto, inibir a divulgação de algum material. Eu tenho muita coisa assim, inclusive fora do Brasil, então eu não tenho medo, tá certo? Uma vez o presidente Jair Bolsonaro disse que eu voltaria para as minhas origens. Graças a Deus as minhas origens são muito boas, né? Mas a verdadeira origem de todos nós é o cemitério, só muda a data. Então morrer para mim faz parte da vida, eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Se ele acha que eu tenho medo dele, ele está muito enganado. Eu imaginei, veja bem, eu saio de casa, eu tinha certeza que eu não vou voltar aqui. Eu tinha essa certeza, eu não vou voltar aqui. Então no Facebook a última coisa que eu postei foi um tchau. E eu ia colocar um adeus. Falei, não, vou colocar só um tchau. Eu coloquei um tchau. Foi a última postagem que eu fiz no Facebook. Porque eu sabia, pelo menos eu tinha certeza que eu saía disso. Eu acreditava nisso, eu saía disso. E também não esperava, também a surpresa do vivo, né? Com esses problemas todos do vivo. E o fato, uma coisa que eu não conseguia, eu esperava ser agredido pela polícia, fuzilado pela polícia. Eu achei que ia tomar um monte de tiro, literalmente. Com dinheiro do Estado, claro, alguém políticos, maçons corruptos roubando para eles. Não rouba para si, rouba para nossa vida. Os advogados dizem que foram contratados por uma pessoa ligada a uma igreja e que vão manter em sigilo o nome de quem paga os honorários deles. A pessoa que nos contratou e quer guardar um anonimato... Um dos custos é o deslocamento da equipe de defesa. Zanoni de Oliveira Júnior costuma usar um avião particular. A Justiça Federal de Minas Gerais absolveu Adélio Bispo da acusação de ter esfaqueado o presidente Jair Bolsonaro ainda em campanha. Segundo a sentença, o agressor sofre de doença mental. A doença foi diagnosticada por vários médicos que avaliaram Adélio após a agressão. Na sentença, o juiz Bruno Savino converte a prisão preventiva do réu em internação provisória por tempo indeterminado. Entendeu? Porque todos da família estão esperando a resposta da visita que eu ia ter. Agora eu chego em casa para os parentes, não tive a visita. Mas você não vai desistir não, né, Maria das Graças? Não desisto não. Eu sou brasileira não desiste não. Vou continuar lutando.